Pronto. Hoje nós queremos falar sobre o assunto intitulado O Mistério do Mal. Esse assunto, ele é um assunto um tanto quanto misterioso, porque nunca foi conseguido entender em sua plenitude o porquê da presença do mal em nosso mundo. E algumas das perguntas que são feitas com relação ao mal é sobre o que é o mal, por que o mal existe e terá o mal um fim algum dia, como Deus se posiciona em relação ao problema do mal. E aqui surge uma expressão muito interessante e que demanda uma explicação. O mal tem sido um elemento tão indesejado, um elemento tão ativo e tão causador de sofrimentos que a filosofia o tem denominado de o problema do mal. Por que o problema do mal? Porque a existência do mal ela é incompatível com a existência de um Deus justo, bondoso, amoroso e perfeito como é o nosso Criador. Portanto, quando nós consideramos esse assunto, o mistério do mal, nós nos propomos a usar as informações obtidas nas Escrituras Sagradas sobre a existência do mal, quando ele começou a atuar e por que o mal tem se desenvolvido da maneira como nós temos visto ao longo da história, e também vamos considerar qual tem sido a posição de Deus em relação ao mal e o seu propósito para lidar com o mal agora e no fim dos tempos, quando Jesus voltar. Então, essa longa permanência do mal, que já se estende por quase 6.000 anos aqui no nosso planeta, ela é muito preocupante. No passado existiram homens como, por exemplo, o escritor Dostoiévski, que se manifestou a respeito desse problema do mal. Ele considerava a presença do mal aqui nesse mundo como o paradoxo de Deus. Porque, segundo o entendimento desse filósofo, desse escritor, a presença do mal em nosso mundo representa um paradoxo, é incompatível com a existência de Deus. E ele escreveu alguns livros, dentre eles um livro intitulado Irmãos Karamazov, no qual ele declarou expressamente que se Deus não existe, logo tudo é permitido, querendo com isso aí mostrar que o mal deveria ter uma explicação para a sua longa permanência aqui, e que essa longa permanência não se estenderá por muito tempo. Agora, Agostinho, ele também considerou essa questão do mal, e ele chegou àquela célebre pergunta, que todos nós chegamos às vezes: quem criou o mal? Será que Deus criou o mal? E a conclusão a que ele chegou é que Deus não havia criado o mal, porque quando Deus terminou a obra da criação, ele declarou que tudo era muito bom e perfeito, e não havia nenhum mal para macular a obra da criação. E assim, nós, para entendermos esse assunto mais propriamente, precisamos retornar lá no início, quando Deus
criou o homem. Foi no penúltimo dia da semana, na sexta-feira. E a Bíblia nos diz que Deus teve uma conversa com Adão. Nós vemos que, segundo, por exemplo, o que diz Dostoiévski, o que ele dizia era que existia uma lei vinculada ao nosso universo e toda a criação de Deus. Essa lei era a lei que deveria servir de base para o governo de Deus, tanto nos céus como em todo o universo, incluindo a Terra. Mas essa lei ela foi inicialmente contestada por Lúcifer, que acabou se rebelando contra Deus e foi expulso dos céus. Teve então aí início a grande controvérsia. Mas logo depois de ter sido banido das cortes celestiais, Lúcifer, que se tornara Satanás, veio para a Terra, tentando envolver o homem na sua rebelião. Mas Deus, na semana da criação, quando ele terminou a criação do homem e estava já no final da sua obra, no sexto dia, ele mostrou para Adão a árvore da vida que estava no centro do jardim. E disse para ele: de todas as árvores que estão no jardim, inclusive a árvore da vida, você pode comer. Mas da árvore da ciência do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Quando Deus falou isso com Adão, Eva ainda não tinha sido criada. Ela não estava presente para ouvir essa conversa de Deus com Adão. E Deus então estava, por assim dizer, mostrando para Adão que havia uma lei, uma ordem, uma lei de amor vinculada ao universo e que seria a base do governo de Deus. Se ele fosse obediente àquele mandamento divino que estava incluído nessa lei de amor, ele viveria eternamente e não teria mais o perigo de perder a sua condição de ser imortal. Então, Deus deu essa ordem para Adão, que ele não deveria comer da árvore da ciência do bem e do mal. Primeiro porque Adão estava ainda no seu primeiro dia de existência e ele não tinha o conhecimento suficiente para entender o porquê da existência do mal. Uma existência que até aquele momento era uma existência potencial. O mal ainda não tinha se manifestado. E então, logo depois dessa conversa com Adão, Deus fez passar diante de Adão todos os animais para ver como ele os chamaria. E ao passar os animais na presença de Adão, ele foi dando nomes para eles, mas viu-se que para o homem não foi encontrada uma companheira que deveria estar como que diante dele. Então Deus, nesse momento, viu que a mulher deveria ser criada.
É claro que Deus já sabia, já tinha planos de fazer isso, porque Ele também tinha planos de povoar a terra com seres santos. Então, Eva já estava nos planos de Deus. Só que Ele ainda não havia anunciado esse plano. E a Bíblia nos diz que Ele fez cair um pesado sono sobre Adão, tirou uma de suas costelas e dali Ele formou Eva e a trouxe para Adão. Eva não estava presente no momento em que Deus teve a conversa com ele sobre a árvore da ciência do bem e do mal, portanto, Adão teria que contar isso para ela, porque ela não teve a oportunidade de conhecer essa recomendação de Deus feita a Adão antes que ela existisse. E a Bíblia nos diz que mais tarde, quando o inimigo apareceu, provavelmente foram dias depois da semana da criação, e apresentou aquela tentação para Eva, perguntando-lhe: é assim que Deus disse? De todas as árvores do jardim vós não podereis comer? Então Eva disse: não, de todas as árvores nós podemos comer, mas somente da árvore da ciência do bem e do mal nós não poderemos comer dela e nem tocar no seu fruto. Então aí nós vemos que foi uma informação adicionada, porque Deus não havia dito isso para Adão. E isso aí prova que a informação que ela recebeu de Adão foi uma informação posterior, depois que Deus já havia tido aquela conversa com Adão. Na sua carta, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 14, nós encontramos ali uma observação do apóstolo, dizendo que Adão, ele não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, ela comeu do fruto e deu esse fruto a Adão, e então Adão comeu e pecou. Então Adão, nós não sabemos por que ele escolheu desobedecer a ordem divina que havia sido dada a ele. Não existe uma explicação para isso. A única coisa que nós podemos concluir é que ele usou o seu direito de escolha, o seu livre-arbítrio, para escolher entre obedecer e desobedecer, e acabou desobedecendo e atraindo sobre toda a raça humana a condenação do pecado. Adão escolheu voluntariamente. O pecado, logo depois que ele tomou a sua forma na desobediência de Adão, o pecado abriu a porta do nosso coração, do coração do homem e também do nosso mundo para a entrada do mal. E o mal então passou a se manifestar a partir de então. A escritora Ellen White, ela nos diz que quando o homem pecou, a sua natureza se tornou má. Então, o pecado foi como que uma chave que abriu a porta para a entrada do mal em nosso mundo e em nosso coração. E desde então o mal tem corrompido a nossa natureza. O mal tem trazido seríssimas consequências na destruição do nosso planeta e também do homem e das espécies que habitam o nosso mundo. O mal, ele nos leva a ter uma consideração egoísta do nosso semelhante e também do nosso mundo,
ao redor. Quando Satanás se rebelou nos céus, ele, para expandir a sua rebelião, ele que foi expulso das mansões eternas, veio para a terra para tentar atrair o homem para a sua rebelião e ganhar residência aqui em nosso mundo, para daqui poder lutar, desenvolver a sua luta contra o Criador. Então, nós nos propomos a fazer esses vídeos. Nós vamos ainda fazer outros vídeos explicando esse assunto, até que nós cheguemos a uma explicação bíblica do porquê da existência do mal e porque Deus está permitindo que o mal permaneça no nosso mundo por tão longo tempo. Antes, porém, eu gostaria que vocês, se gostarem desse vídeo e quiserem ouvir mais, aprender mais sobre essa questão do mal, vocês colocassem o seu like nesse vídeo e também se inscrevessem para que vocês possam receber informações sobre os vídeos posteriores que estaremos enviando pelo YouTube. Que vocês nos deem o seu apoio para que nós possamos continuar estudando esse assunto e trazendo esclarecimentos a respeito do mal e suas consequências aqui nesse mundo. Como Deus irá cuidar do mal quando Jesus voltar, que o mal então receberá assim uma solução definitiva e o problema do mal passará a não existir a partir daquele momento. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.